Lendo e ouvindo a Bíblia em 2021. 35º dia. Levítico capítulo 14. 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. 3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada. 4. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pó de cedro, e carmesim, e hisopo. 5. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. 6. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. 8. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. 9. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. 10. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se, com aquelas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 12. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. 13. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa como a da expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. 15. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. 16. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. 17. E o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. 19. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. 20. E o sacerdote oferecerá o holocausto e oferta de alimentos sobre o altar, assim o sacerdote fará a expiação por ele, e será limpo. 21. Porém, se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite. 22. E 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. 23. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. 24. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. 25. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. 26. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. 27. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. 28.
E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. 29. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. 30. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. 31. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto com oferta de alimentos, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. 32. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. 33. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. 35. Então aquele, de quem for a casa, virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. 36. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote, para examinar a casa. 37. E, vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede. 38. Então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechá-la por 7 dias. 39. Depois, ao 7º dia o sacerdote voltará, e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido. 40. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. 41. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. 42. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada. 44. Então o sacerdote entrará e examinará, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedorá na casa, imunda está. 45. Portanto, e se derribará a casa, as suas pedras, e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. 46. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. 47. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. 49. Depois tomará, para espiar a casa, 2 aves, e pó de cedro, e carmesim e sopo. 50. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. 51. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. 52. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. 53. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará a expiação pela casa, e será limpa. 54. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha. 55. E da lepra das roupas, e das casas. 56. E da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas. 57. Para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15. 1. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão dizendo: 2. Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, será imundo por causa do seu fluxo. 3. Esta, pois, será sua imundícia, por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza ao seu fluxo ou se a sua carne estanca o seu fluxo. Esta é a sua imundícia. 4. Toda cama, em que se deitar o que tiver fluxo, será imunda, e toda coisa, sobre o que se assentar, será imunda. 5. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas roupas,
e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 6. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 7. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 8. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 9. Também toda cela, em que cavalgar o que tem o fluxo, será imunda. 10. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde, e aquele que a levar, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 11. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 12. E o vaso de barro, que tocar o que tem o fluxo, será quebrado, porém, todo o vaso de madeira será lavado com água. 13. Quando, pois, o que tem o fluxo, estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. 14. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. 15. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. 16. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. 17. Também toda a roupa, e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. 18. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar, será imundo até a tarde. 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação, será imundo, e tudo sobre o que se assentar, será imundo. 21. E qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. 22. E qualquer que tocar alguma coisa, sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. 23. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. 24. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias, também toda a cama, sobre que se deitar, será imunda. 25. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. 26. Toda a cama, sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa, sobre que se assentar, será imunda, conforme a imundícia da sua separação. 27. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. 28. Porém quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. 29. E ao 8º dia tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. 30. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. 32. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo. 33. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Levítico capítulo 16. 1. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão,
teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. 3. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho, para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. 4. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá cerolas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá. 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. 6. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará a expiação por si e pela sua casa. 7. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 8. E Arão lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor, e a outra pelo bode emissário. 9. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. 10. Mas o bode, sobre o que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará a expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. 12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. 14. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. 15. Depois degolará o bode, da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. 16. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. 18. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará a expiação por ele, e tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. 19. E daquele sangue espargirá sobre o altar, com o seu dedo, 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. 23. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho, que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. 24. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará a expiação por si e pelo povo. 25. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. 26. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. 27. Mas o novilho da expiação, e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne, e o seu esterco queimarão com fogo. 28. E aquele que os queimar lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. 29. E isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas,
E nenhum trabalho fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. 31. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. 32. E o sacerdote, que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio, no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. 33. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. 34. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.